palavra que está no meu coração está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 31, é uma palavra poderosa. 8, verso 31 de Romanos, que diz assim: onde que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Só isso aqui. Eu gosto desse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Capítulo 8 de Romanos, eu li somente o verso 31, onde o versículo traz para nós a existência de um Deus que é maior sobre tudo. É maior do que todas as coisas, é maior do que as circunstâncias, é maior do que os problemas, é maior do que qualquer adversário. Por isso que o versículo começa fazendo um questionamento, que diremos, pois, essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode se opor ao poder dele? Quem é que pode ser maior que ele? Quem é que pode ser contra? Quem é que pode ser adversário dele? Né? Se ele é conosco, não há quem possa ser contra ele. Né? Eu até costumo dizer isso, que Deus ele não possui adversários. Às vezes nós tentamos colocar o diabo na mesma posição de Deus, como se o diabo tivesse o mesmo poder e fosse inimigo de Deus. Não, Deus não possui inimigos. Deus não tem adversário. Pastor, mas como assim Deus não tem inimigo? Porque o diabo ele não consegue ter o mesmo poder que Deus. Deus não tem inimigo porque não tem ninguém que chegue à sua altura. Ninguém chega à altura de Deus. Ok? Ninguém chega ao tamanho de Deus, ao poder de Deus. Por isso que o texto diz, se Deus é por nós, quem é que vai ser contra? Ah, mas o diabo, irmão, o diabo ele é tão inferior a Deus, é tão inferior, que ele vive debaixo da permissão de Deus, daquilo que Deus permite, da autorização de Deus, e às vezes trabalha até segundo a vontade de Deus. Se Deus não permite, ele não faz. Ué, pastor, me dá prova bíblica para isso. Jó, capítulo 1. Capítulo 1 de Jó, quando o diabo está rodeando a terra, e Deus fala com ele: observaste tu, meu servo Jó, homem temente, honesto, justo, né? E você vai perceber que para o diabo tocar em Jó, Deus tem que permitir. Aí Deus fala para Jó: você pode tocar em tudo, menos na alma dele, mas o resto você toca. Porque Deus queria provar Jó. Era propósito de Deus provar a vida de Jó. Agora, se Deus não permite, o diabo não toca. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é de Deus, o maligno não toca. Por quê? Porque Deus é infinitamente maior. É por isso, irmão, que às vezes eu não entendo o cara que diz que serve a Deus. Aí eu tenho temor a Deus, eu sirvo a Deus, né? Deus é o meu Senhor. E o cara tem medo de macumba, tem medo de inveja, tem medo de olho grande, tem medo de quê? Medo de quê? Sabe? Só tem medo e carrega essa insegurança quem não conhece o Deus de verdade. Que não conhece o poder de Deus de verdade, quem nunca experimentou uma experiência real, verdadeira com Deus. Que quem conhece a Deus sabe da autoridade, do poder que Ele tem. Eu já vi isso, já vi cristãos que têm medo do cara que vai fazer macumba, que vai colocar o nome dele na boca do sapo. Pode colocar meu nome na boca do sapo, pode costurar, pode levar para Bahia, levar para a África, faz aquele negócio todo, oferece tudo que quiser pro demônio, não, sabe? Ou então nem pro diabo, seja para qual religião que for. Não, eu não estou pregando contra, eu tô falando o seguinte: é que eu acredito que o Deus de Israel, que é o meu Deus, que é o Senhor, que é Cristo, é maior do que todas as coisas, porque a Bíblia afirma que Ele é maior. A Bíblia mostra para nós que Ele é maior. Então a gente não tem que temer as outras coisas, sabe? Temer a inveja, temer olho grande, temer... porque estão falando mal disso. Eu conheço pessoas assim, que ficaram com medo, porque a fulano tem inveja, fulano está fazendo isso contra mim. E quem é maior? O que é maior? O mal que fulano faz, ou o mal que o fulano compactua, ou o Deus que você serve? Deus é infinitamente maior. Muito maior. Por isso que o texto diz: se Deus é por nós, quem vai ser contra? Quem vai se opor? Quem vai conseguir ser contra? Quem vai conseguir ser inimigo? Quem pode se levantar? A Bíblia diz assim, que dura coisa, terrível coisa, é cair na mão do Deus vivo.
Olha a expressão que a Bíblia usa. Deus vivo. Por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus ausente, não é um Deus morto, não é um Deus que tem ouvido e não ouve, tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem mão e não segura. Ele é um Deus vivo, ele se manifesta. Existem várias intervenções dele na história e na nossa vida. Que ele é um Deus vivo. Ele é um Deus presente. O próprio Jesus falou sobre isso. Ó, vocês não têm que temer aqueles que podem fazer mal para o corpo. Vocês não têm que temer aqueles que fazem mal para o corpo. O que é isso? Aquele que pode te matar, aquele que pode tirar a tua vida. Que no máximo, que um ser humano pode fazer, alguém pode propagar, é o mal com a vida de alguém. Só que Jesus diz algo muito maior. Ele diz, não tema aquele que possa fazer mal ao corpo, mas aquele que possa condenar sua alma. Por quê? Porque ele é muito maior do que tudo isso. Não fique com medo dos ataques que vêm de maneira terrena, porque Deus é muito maior do que tudo isso. É muito maior. Então não tema esses inimigos. Deus é maior do que eles. Deus é maior os ataques, Deus é maior do que as afrontas, Deus é maior do que as calúnias, Deus é maior do que as doenças, Deus é maior que tudo que possam fazer contra a tua vida. Deus é maior. Por isso, se Deus é por nós, se Ele é por mim, se Ele é por ti, se Ele é por todos nós, quem vai ser contra? Ah, não, porque fulano está fazendo isso. Quem? Ah, porque estão me atacando. Quem? Ah, porque falaram isso. Quem? Quem é contra Deus? Quem pode ser maior que Deus? Ah, mas porque fulano conhece fulano, que não. Quem é maior que Deus? Quem tem poder de impedir o poder de Deus? Quem tem poder de se opor contra Deus? Quem pode impedir a graça, a glória, aquilo que Ele tem para fazer? Sabe? Se Deus fizer, ninguém desfaz. Apocalipse capítulo 3 diz, a chave de Davi está na minha mão. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Isso é Deus dizendo, quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. É Deus falando, eu sou poderoso e não tem ninguém que esteja à minha altura. Não tem ninguém que esteja à altura de Deus, porque Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a força, Ele tem toda a autoridade. Se Ele decidir abrir, ninguém fecha. Mas se Ele decidir fechar, não tem ninguém que abre, porque Ele é poderoso. Então, se você serve a Deus, se você se submete a Deus, se você busca o Senhor, está com medo de quê? Está inseguro por quê? Às vezes, os nossos medos e inseguranças que nós temos são mais pela falta de experiência que nós vivemos. Às vezes, a nossa falta de confiança em Deus é porque nós não conhecemos ainda quem Ele é. Quando os discípulos percebem que Jesus se levanta para acalmar a tempestade, eles falam assim, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam desesperados porque não conheciam um Cristo que tinha poder de acalmar a tempestade. Conheciam um Jesus que tinha poder de curar cego, levantar paralítico, de curar mudo, mas não conheciam um Cristo que tinha poder de mandar na natureza, de acalmar as águas, de acalmar o mar. Aí eles falam, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? O medo vem pela falta de confiança. Às vezes o medo tenta dominar a sua vida porque você não consegue confiar verdadeiramente em Deus. E se você diz que confia em Deus e não descansa, será que realmente você está confiando? Porque se você diz que confia, mas só vive aflito, desesperado, inseguro, fazendo isso, aquilo, sabe? Tá faltando você viver algo novo com Deus. Experiências novas com Deus. Porque se Deus é por mim, não há quem possa ser contra. Não há quem possa se levantar contra o poder dele, porque ele tem o domínio de todo o poder, de toda a força, de toda a autoridade. O poder e a força vem dele. Eu não tenho que temer os inimigos. Eu não tenho que temer o ataque do diabo.
Eu não tenho que temer as ameaças de afronta. Eu não tenho que temer as notícias de desgraça. Eu não tenho que temer as palavras de derrota que o inimigo tentou lançar para me tirar do propósito de Deus. Eu preciso estar firme na direção com Deus. Por quê? Porque Deus é maior. Deus é muito maior. Ele é por mim. Quem vai ser contra? Quem vai se opor? Quem vai impedir o propósito? Quem vai ser capaz de se levantar contra Deus e vencer? Quem venceu Deus? Por isso que Deus não possui inimigos, porque não tem ninguém que seja capaz de lutar contra Ele. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Você precisa confiar nessa força. Você precisa confiar num Deus que tem poder. E manda sobre tudo e sobre todos. Ele tem autoridade. Então, se Ele é por você, deixa quem quiser se levantar, deixa quem quiser falar, deixa quem quiser te criticar, deixa quem quiser trabalhar contrário à sua vida, porque maior é quem te chamou, maior é quem te escolheu, maior é quem deu a vida por você, maior é quem te protege, quem te guarda, quem te preserva com a mão dele e te dá livramento todos os dias. Maior é o Deus que está sobre a sua vida. É isso que você precisa viver. Uma experiência real com Deus, para confiar nele e crer que ele é maior do que qualquer circunstância que você está passando. As inseguranças e os medos que estão dominando a sua vida é porque você realmente não conhece quem ele é. Você está precisando viver algo novo com ele. Porque a falta de conhecer quem ele é faz você ficar desesperado no meio das circunstâncias. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa viver experiências reais, poderosas em Deus, para crer, confiar que através dele coisas grandes e maiores ele fará sobre a sua vida. Quem sabe, às vezes essas situações que você está passando, desertos, vales, processos, dificuldades, quem sabe tudo isso seja apenas para que você aprenda a confiar mais em Deus. Porque às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus permite processos para que dentro dele nós venhamos aprender a confiar no Senhor. Às vezes a única razão de nós passarmos por certas tempestades na vida é para que a gente conheça um Cristo que tem poder de acalmar o vento e acalmar o mar. Você precisa aprender a confiar em Deus e crer nessa palavra que Paulo está dizendo. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Você recebe essa palavra? Recebe? Então declara aqui nos comentários. Escreva aqui: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Ou uma parecida em Isaías 49:13. Operando Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Coloca aí, escreve aí, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Né? Deus é maior que os meus problemas, não sei. Alguma coisa que você aprendeu dessa palavra e mostra o quanto essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida.